E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é com extrema satisfação que eu anuncio que hoje teremos um dossiê mais do que especial, a análise mais completa sobre o segundo turno das eleições e que eu acho que vem no momento bem a calhar. Todo mundo aí deve ter acompanhado o dia de ontem, muita confusão, e eu quero falar aqui com vocês desde o dia 2, o pós-resultado, até o dia de ontem, e o caso aí das rádios. Eu acho que é interessante porque muita gente às vezes se deixa levar por uma, duas, três narrativas, acontecimentos e tenta entender todo um processo por um micro-universo, quando na verdade a gente deveria tentar olhar para o segundo turno de uma forma um pouco mais ampla se a gente quer realmente entender a maior parte das movimentações. O vídeo de hoje não só tem um tema, só escolhi essa imagem aqui, a gente vai falar dos principais assuntos, pelo menos ao meu ver, que eu acho que são interessantes para a gente tentar entender, né, esse aspecto macro do que é que pode estar acontecendo. E aí, quero começar falando sobre o começo do segundo turno, relembrar como as coisas começaram, falar dos apoios que o Lula recebeu, que Bolsonaro recebeu, a relação com o empresariado de ambos os candidatos, a batalha midiática que envolve TV e podcast, depois falar a batalha nas redes sociais, até envolve fake news, as questões judiciais, o eleitorado religioso, o clima nas campanhas ao longo dessas 4 semanas. Quero falar em específico sobre a campanha em Minas, campanha em São Paulo de ambos os candidatos. Quero também falar sobre a batalha da abstenção e sobre pesquisas. E o vídeo de hoje, se prepara, porque eu vou falar de forma muito mais acelerada, muito mais resumida, eu quero dar destaque a poucas coisas e obviamente, vocês já devem ter visto até o tempo, não sei quanto tempo vai levar para gravar isso tudo, mas eu acho que vai dar muito mais do que 1 hora. E vejam só, dia 2, a gente teve lá o resultado. Bolsonaro surpreendeu, estava muito mais forte do que as pesquisas mostravam. E aqui foi uma das primeiras matérias que saíram às 10 da noite. Urnas mostram que Bolsonaro foi subestimado nas pesquisas nacionais e estaduais. Veja os números. Bolsonaro surpreendeu, conseguiu uma ampla base no Congresso, né, como um todo, Câmara, Senado, elegeu governadores e ficou muito mais próximo do que o pessoal falava. E aí, quando saiu o resultado, você vê que muita gente foi insatisfeita. Aqui é do dia 3, do dia seguinte, que já saiu lá uma Datafolha. E aí o Paulo Coelho fala: Datafolha, eu não acredito mais nada que vocês publicam. O próprio New York Times, na época, até noticiou o resultado, ficou surpreso com o resultado de Bolsonaro. E isso aqui vai fazer sentido mais lá na frente, quando a gente voltar a falar de pesquisa. Você vê o Wall Street Journal. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro provou que as pesquisas de opinião estavam erradas e ganhou um segundo turno contra o Lula. Isso foi assunto, quem lembra, né? Até as TVs, todo mundo se questionando, meu Deus, o que é que erraram aqui, aquilo lá? No dia seguinte, dia 3, 4, os especialistas tentaram achar justificativas para explicar o inexplicável. Erros grotescos nas pesquisas que a gente sabe que acaba gerando probleminhas. A Veja comentava no próprio domingo, o bolsonarismo é muito maior do que as pesquisas estavam mostrando. Pesquisas falham ao não captar a intenção de voto bolsonarista e erram resultados. O PT nunca ganhou a eleição no primeiro turno. O partido usava as pesquisas para tentar criar uma onda. Sim, o primeiro turno foi marcado por isso. E agora que a gente está chegando na reta final, as pesquisas voltam a trazer resultados que parece que querem colocar um lado para baixo, enquanto, né, estimulam o outro lado da disputa. Aí você vê, ó, pesquisas venderam terrenos na Lua ao eleitor. Diversos jornais comentaram sobre isso, como essas pesquisas estavam impactando nas eleições. Aí você vê dia 3, o momento de maior apreensão no QG de Lula durante a apuração. E qual era o momento que Bolsonaro estava na frente? Ali mais ou menos até 8 da noite, Bolsonaro liderava a contagem de votos. Campanha de Lula se vê obrigada a recalcular a rota e puxar ânimo de eleitores no segundo turno. O desânimo chegou a ficar visível nos rostos da coordenação do PT no hotel. O segundo turno começou assim de uma forma totalmente trágica para a turma da esquerda. Eles juravam de pé juntos que iriam levar o pleito. Não levaram. Bolsonaro sai extremamente fortalecido, né? Subjugando a maior parte dos institutos de pesquisa, com ampla base na Câmara, no Senado. Isso, inclusive, vai gerar um apoio para ele, a gente vai comentar. Petistas vão de já ganhou a perplexidade após demonstração de força de Bolsonaro nas urnas. O diagnóstico de Temer sobre o primeiro turno e a previsão dele para o segundo turno. Essa matéria aqui foi um tempo depois, foi no dia 9. E isso aqui é interessante, porque o Temer, ele traz um fato
E eu quis falar sobre isso, eu quero bater nessa tecla das pesquisas, porque vocês vão perceber que a maior parte das notícias que a gente for conversando ao longo do vídeo de hoje, eu tentei selecionar notícias que podem trazer impacto nos eleitores. Não adianta a gente trazer uma treta que no final do dia, quem é Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro e quem é Lula vai continuar sendo Lula e quem é Lula, que não vai votar a abstenção, vai continuar na mesma coisa. E essa questão que envolve as pesquisas, eu realmente acho que esse erro grotesco que nós tivemos aí no primeiro turno pode gerar uma onda. Por quê? Muita gente pode ter deixado de votar por achar tá tudo perdido, né? Bolsonaro não tem mais o que fazer. Muita gente às vezes também pode ter deixado de votar porque acha que o Lula já estava ganho. E o Michel Temer, ele fala com os empresários, eu acho que o Temer é um cara que entende um pouquinho da política, é o seguinte, numa palestra na semana passada em Londres, Temer afirmou a investidores estrangeiros que as pesquisas haviam influenciado o resultado da eleição do domingo passado. Para Temer, uma parte do eleitorado votou em Lula porque achava que ele venceria no primeiro turno. Fez um voto útil no vencedor, mas a tendência desse eleitor era de rever o voto. Então, essa questão das pesquisas vai modificar alguma coisa o resultado no segundo turno. Para mais, para menos, qual candidato vai subir, não sabe. Mas isso daqui é uma questão, não dá para analisar o segundo turno sem o fiasco e a repercussão negativa que as pesquisas emplacaram. E vamos para o segundo ponto. Acabou o primeiro turno, aí começaram, a formação dos novos palanques, ampliados, estendidos. O Lula já começou falando que a escolha dele não vai ser ideológica. Abriu espaço para todo mundo. Serviu de alguma coisa? Bom, a gente vai comparar aqui os dois candidatos. Eu acho que nesse ponto é bem fácil ver quem levou a vantagem no segundo turno. Vou começar por aqui. O presidente do PDT decide apoiar Lula e espera o mesmo do Ciro Gomes. A gente acompanhou, viu, Depois de chamar Lula de bandido, Ciro Gomes decide apoiar o petista. Mas foi aquele apoio que ele não quis nem citar o nome do candidato. O tempo foi passando, Ciro Gomes anunciou apoio a Lula há 10 dias e sumiu. Sem Ciro, o PDT convoca a militância para apoiar Lula no Rio. Esses são apoios políticos que o Lula vinha recebendo. Aí o Lula recebeu o apoio do José Serra, falando do PSDB, recebeu o apoio do Alexandre Frota, mas que saiu do PSDB para ir para o PROS depois. O Lula recebeu um apoio, mas também todo mundo já esperava, do FHC. O Lula também, queria fazer um encontro aí com ex-tucanos, ex-presidentes, juntar a turma toda aí do PSDB para ver se conseguia apoio. Não emplacou muito bem. Você vê que um dos últimos aí do PSDB que virou notícia, que apoiou o Lula, foi o Tasso Gereissati. E aí se pergunta qual a repercussão disso daqui no segundo turno. O Tasso traz realmente esses votos todos. Quem apoiou também o Lula, chamou aí, virou notícia, foi o Paulo Marinho. Olha o tipo de coisa. Bom, Paulo Marinho apoiou, fez até o L. Tava lá com a filha dele. Simone Tebet apoiou o Lula, mas desde aí do início do segundo turno a gente vê que o MDB, o partido dela, tá meio dividido. A gente vai falar disso quando a gente fala dos apoios de Bolsonaro. Ela apoiou. E ainda foi aquele apoio que no início ficou assim meio envergonhada, um apoio meio crítico, e conforme o tempo foi passando, foi se envolvendo mais na campanha do Lula. Lula também recebeu apoio dos grandes economistas do Real, mas que a gente também já esperava, e que eu não acho que dá para ver como um grande apoio, porque isso já era esperado. Armínio Fraga, Pércio Arida, o Baixa, sabe, o Lara Rezende, aquela turma, cara, pelo amor de Deus. Aí o Lula recebeu o apoio do Amoedo. A gente vai ver quem foi do Novo que apoiou o Bolsonaro. Lula também recebeu o apoio de 140 cientistas. Lula recebeu o apoio da Academia Brasileira de Letras, num texto que é assinado pelo Merval Pereira. Faz parte do Estúdio I, da Rede Globo, escreve no Globo. Um cara sensacional. Ex-reitores de universidades assinam um manifesto contra a eleição do Tarcísio, então, com certeza, estão apoiando o candidato da esquerda. Também recebeu o apoio da turma da Natura, que é a mesma turma que fez um jantar, que estava a Simone Tebet, que estava Neca Setúbal, Pedro Passos, na casa dos Brecht. É um negócio assim, nossa, a elite progressista brasileira está apoiando o Lula. Quem poderia imaginar? E o Lula também pode receber, assim, receber a notícia que se vencer, o Macron vem visitar ele. Esses foram os principais apoios que o Lula recebeu. E olha as notícias que saíram sobre isso. Causa incômodo dentro do PT a maneira como a equipe da campanha divulga as adesões a Lula neste segundo turno. A crítica é que a forma como os anúncios são feitos não causa o impacto que poderia. É porque na maior parte do tempo, pelo menos a meu ver, são apoios que assim, ou já eram esperados, ou não são apoios expressivos que realmente possa conseguir gerar uma comoção na sociedade.
E Bolsonaro? E Bonorinho? Vamos dar uma olhada. Começou o segundo turno. Presidente da FAESP reforça apoio do agro à reeleição de Bolsonaro. Presidente da Cooperativa Agrícola apoia Bolsonaro, uma das maiores do país. A lá tem forte atuação no Sul e fatura 17 bilhões em 2021. Bancada ruralista anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno. Na presença do presidente Jair Bolsonaro, senadores da base aliada, reforcei meu apoio incondicional. Bolsonaro, logo na primeira semana após segundo turno, fez aí vários eventos com vários políticos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores para demonstrar apoio. Congresso foi eleito para a continuidade de Bolsonaro. Aqui mais um evento, você consegue ver ali uma foto, né, ampla, com diversas pessoas aí apoiando. Pessoas eleitas, né, deputados que foram eleitos agora em 2022, deputados que foram reeleitos. Toda essa turma trabalhando para Bolsonaro. E é da turma do Novo, enquanto o Amoedo está apoiando o Lula, o Marcel Van Hatten, esse aqui também já era esperado, declara apoio em Bolsonaro. Paulo Ganimi, esse aqui não era esperado, meio que é novidade, declara apoio a Bolsonaro. Felipe Dávila. No início, ele falou que ele ia ficar assim meio neutro, né, voto nulo, só que o tempo foi passando, lá dia 19, já declarou apoio em Tarcísio. E o tempo foi passando, ele também fez umas postagens que a gente volta a falar dele logo menos. Lucas Gonzalez, no dia de ontem, também declara apoio a Bolsonaro. Fernando Holliday estava do Novo, sai do Novo, vai entrar no Republicanos, mas também declara apoio, vem fazendo uma militância aí para Bolsonaro nas redes sociais. Aí, Bolsonaro recebe apoio do Hélio Beltrão, mas já era esperado dos liberais. Só que Bolsonaro também recebe outro tipo de apoio, que esse vale a pena prestar atenção, porque esse é um pouco mais inesperado. Não só o monarca, né, que ele... Não é que o monarca seja importante, mas o monarca ele é como se fosse uma espécie de representante de uma ala do eleitorado brasileiro. É aquela turma ali do MBL, dos canais do Nando Moura, etc. E sobre isso a gente falou bastante na época. Isso daqui é só um print do vídeo que eu acho que o Nando Moura lançou no dia 13, ou foi no dia 4 de outubro, assim que terminou o primeiro turno. E os eleitores, né? Todo mundo vota, não é brasileiro. Os seguidores do Nando Moura, o Nando Moura fazia vídeo falando que é voto nulo, não tem pra quem sair de casa, não tem pra fazer aquilo outro, descendo a bolacha em Bolsonaro. E os eleitores, vários deles, deixavam comentários falando: Nando Moura, me perdoa, você tem dinheiro, você tem passaporte italiano, você pode sair do país. Eu não tenho como, irmão. Nesse segundo turno eu vou ter que votar no Bozo, eu vou ter que votar no Minto. Então esse daqui é um movimento que vale a pena prestar atenção. Esse movimento eu acho que ele não foi computado no primeiro turno. Eu acho que muitas dessas pessoas acabaram votando Ciro Gomes, às vezes não votaram em ninguém, talvez votaram Simone Tebet, talvez anularam o voto. E essa turma toda deve migrar para Bolsonaro. Vários relataram na época, não só no canal do Nando Moura, canal do MBL, canal do Rafael do Ideias Radicais, outro aí que colocou, né, o Libertário. Vocês forem lá nos vídeos, lá do dia 3, 4, leiam nos comentários. A maior parte dos comentários são as pessoas falando: cara, não tenho o que fazer, eu vou ter que sair de casa para votar. Me deu um embrulho ver o outro candidato da esquerda na frente. Eu não quero ver a esquerda voltar ao poder. Bolsonaro também recebeu apoio de diversas pessoas, como o Popó, lá na Bahia, lutador. Vários outros lutadores, que normalmente, né, esses esportes, as lutas são extremamente interessantes, porque você vê, elas possuem uma penetração assim, em alguns setores da periferia, as camadas assim mais populares da sociedade, que às vezes é um eleitorado que Bolsonaro tem uma dificuldade maior para transitar. E o Popó, inclusive, é da Bahia, né? Muita gente conhece o Popó na Bahia. Quarto maior colégio eleitoral do país. Bolsonaro recebeu apoio do Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral. Recebeu um apoio que, inclusive, gerou certa preocupação na turma da esquerda, que foi o do Rodrigo Garcia, e foi um apoio incondicional. Enquanto o Lula tem o apoio do FHC, o Bolsonaro tem o apoio do Rodrigo Garcia, o maior colégio eleitoral do país. O governador do maior colégio eleitoral do país. Recebeu apoio também da Ana Amélia, lá no Sul. O presidente do PSDB gaúcho declara apoio a Bolsonaro, ignora flerte a Lula. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, não quis declarar apoio a Lula porque ele teme perder os eleitores de Bolsonaro, então ficou meio neutro. Rodrigo Garcia, nas oportunidades que teve, foi até no Estúdio I, falou que Bolsonaro não representa nenhuma ameaça à democracia. Jantar de Bolsonaro com Tarcísio e Rodrigo Garcia. É como Bolsonaro está sendo recebido. São Paulo. Rodrigo é escalado para mobilizar 300 prefeitos e ampliar votos de Bolsonaro em São Paulo. E o tempo foi passando e o Tarcísio já tem 538 prefeitos, que a maior parte também está trabalhando para Bolsonaro. Não posso apoiar o Lula. Ele dilacerou o Brasil. Diz quem? A Mara Gabrilli, do PSDB, a vice da Tebet. Ibanez se reunirá com Bolsonaro para oficializar apoio à reeleição. O MDB está rachado. O Lula ganhou a Simone Tebet, o Renan Calheiros, mas é aqueles apoios que a gente já esperava.
Aliados de Simone Tebet, prefeito de São Paulo, a maior cidade do país. O Nunes, Ricardo Nunes, está apoiando o Bolsonaro. Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, também apoiando o Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, fala que recebeu apoio meio que velado do Michel Temer. Ratinho Júnior anuncia apoio a Bolsonaro. Ratinho Pai, também. Zema diz que negociação com o PL para apoiar Bolsonaro está avançada. E a gente vai falar mais especificamente de Minas logo menos. Mas o Zema não só está apoiando, como em Minas, 600 prefeitos se juntam a Zema em campanha para Bolsonaro. O segundo maior colégio eleitoral do país, que contém 853 municípios. Mais de 600 prefeitos, na verdade mais de 680. Foram 683 prefeitos que resolveram aí flertar com Bolsonaro. O presidente da União Brasil se reúne com o Bolsonaro para discutir o segundo turno. Na verdade, é o vice-presidente, foi o Rueda. O tempo foi passando do União Brasil. O Caiado vem apoiar Bolsonaro. O empurrão que a Semineto, né, tá dando a campanha de Bolsonaro. Lá no dia 6 já estavam falando sobre isso. Um acordo já começava a ser costurado. O tempo foi passando, ó. União Brasil na Bahia já trabalha para Bolsonaro. Sem alarde, tudo de boa. Disfarçado, mas Bolsonaro, né? O Semineto, ele não quer se engajar. É um caso similar ao Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Se ele se coloca mais ao lado de Bolsonaro, talvez ele perca alguns votos, os eleitores lulistas, mas a máquina tá trabalhando para Bolsonaro. Passa o tempo aí, dia 20, né? O nosso ex-ministro do Turismo, Gilson, já tá aí fazendo foto com a Semineto. Bolsonarista tem esperança que o presidente cresça até 10 pontos na Bahia. E essa matéria falava, por exemplo, do Elmar Nascimento, do União Brasil, que ele e mais 17 deputados já estavam empenhados para trabalhar, né? Estavam atuando por Bolsonaro na Bahia. A Semineto se diz neutro entre Bolsonaro e Lula, mas instruiu aliados a tomar posição. Cúpula do União Brasil coloca um pé em canoa na disputa Lula-Bolsonaro. Ele falava que o Rueda tá apoiando Bolsonaro, enquanto o Bivar estava lá apoiando Lula. Então vocês conseguem ver os principais apoios. Fora, por exemplo, vários líderes evangélicos. Influências evangélicos aderem a Bolsonaro e criam nova onda contra Lula. O Caiado, quando foi, estava com outros governadores. O governador Gladson Cameli do Acre, Marcos Rocha de Rondônia, Mauro Mendes de Roraima, Mauro Mendes de Mato Grosso, o Denário de Roraima e o Wilson Lima do Amazonas. O governador do Mato Grosso do Sul, também apoiando Bolsonaro. Prefeito de Manaus, também apoiando Bolsonaro. Então acho que nessa questão da batalha política, e inclusive assim, a forma como conseguiu ser repercutido, eu acho que Bolsonaro ele conseguiu emplacar algo muito importante. Porque isso daqui é o tipo de coisa que eu acho que também pode influenciar no voto. Por quê? Você vê ali o que o Lira falou. O Congresso foi eleito para servir a Bolsonaro. É um Congresso mais a centro e à direita, que tendo um presidente como Bolsonaro, a gente tem tudo para colocar o país nos trilhos e a coisa deslanchar. A tão sonhada governabilidade e até uma tal de hegemonia. Isso é uma matéria recente, não está aqui no vídeo de hoje, mas que fala, se Bolsonaro vencer, vai ser a primeira vez que o presidente vai ter 3 aliados nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Zema no Minas Gerais, Cláudio Castro no Rio de Janeiro e o Tarcísio em São Paulo. Então as pessoas podem olhar para isso e falar, pô, cara, é interessante colocar Bolsonaro. Sabe, a coisa vai andar. Você vê que não vai ter briga, né? Prefeito com o presidente com o governador, etc. Então é típica notícia que também pode influenciar alguns setores, principalmente o pessoal aí mais atenado à política, pessoa que sabe aí do empresariado, etc. E a gente vai falar sobre esse grupo. Vamos olhar como também foi a repercussão. Já começa o segundo turno, a Gleisi Hoffmann. O presidente do PT diz que não vê acenos que Lula poderia fazer na área econômica. Empresários pedem a Lula definição de ministro e reformas para manter apoio. A equipe de Lula diz que a Caixa Preta da Economia impede detalhamento de propostas. Enquanto não vencer, enquanto não estiver lá dentro, né, ver os números reais do governo, não tem como prometer nada. Quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. Você vê que o Lula está o tempo todo, né, sendo cobrado. O tempo vai passando, está sendo cobrado. Uma cobrança, e essa cobrança vai gerando insatisfação. Mercado exige de Lula o que não cobra de Bolsonaro. O discurso do cheque em branco passa a falsa ideia do que o presidente nunca administrou uma birosca. A turma do Globo aí, né? O Bernardo Melo Franco tá chateadinho. Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. A turma da Folha de São Paulo também estava muito chateada. E o Lula segue sendo pressionado. No dia 9 tá lá, ó. Ele reforçou que só anunciará quem serão seus ministros após as eleições, se for eleito.
Cadê o programa de governo e o Ministério da Fazenda? Aqui o Mailson da Nóbrega participou da gestão do Sarney, tentando também passar pano e falar que ele não precisa apresentar nada. E você vê que o tempo vai passando desde o fim do primeiro turno e a pressão dos setores econômicos sobre Lula segue aumentando. Lula diz que não é preciso lei de responsabilidade fiscal, mas caráter. Né? Aquele tipo de declaração que pode causar algum impacto. Você vê, ó, o balde de água fria dos Estados Unidos e o componente Lula no radar do mercado. O mercado repercute negativamente algumas falas do ex-presidente no campo econômico. Isso aqui é a típica coisa que pode gerar alguns burburinhos e causar alguns desgastes. Tem uma esperança de que venha um Lula responsável, diz o Pécio Arida. Isso foi no dia 14. No mesmo dia 14, Lula volta a dizer que vai acabar com o teto de gastos se for eleito. Lula diz que trabalhará contra a reforma administrativa em 2022, que é a reforma que já está aí, né, no Congresso para ser discutida lá na Câmara, é a PEC 32 de 2020, mas essa daí tem algumas coisas que o Lula é contra, essa ele não é a favor, ele quer outra. Lula defende empréstimos a países que deram calote de 5,2 bilhões no Brasil. Foi uma matéria que saiu aqui na Veja, 17 de outubro, eu acho que também repercute aí dentro do empresariado. Nesse âmbito aí, o Lula recebeu uns apoios, também teve alguns problemas. Você vê, ó, figuras do PT e da Faria Lima se reuniram para ver debate de Lula e Bolsonaro. Mas no final do dia, a turma de sempre. É o Galípolo, é o Felipe Salto, é o Guilherme Melo. É a turma que basicamente é do PT e já é da esquerda. Você vê que quem já vem apoiando o Lula, Armínio Fraga, solta até um texto, ó, entrevista com Lula por telepatia. São aquelas tentativas de tentar acalmar o mercado. Não, confia em mim. O Lula é meu amigo, vai dar certo. Mas nem sempre isso cola. Lula se recusa a anunciar a equipe econômica, só posso depois que ganhar. Entrevista. O que se cobra do Lula é assumir um programa que não é nosso, diz Rui Falcão. Isso aqui já é dia 19. Todo esse tempo, o candidato é constantemente cobrado sobre nomes. Quem vai ser o seu ministro? Meirelles aí, que inclusive foi cortado, aparece aí nos últimos dias falando que pode furar o teto para pagar o auxílio. Então, o Meirelles, que falava em uma responsabilidade fiscal, ele mesmo já está falando em furar o teto em 2023. Lula 3 pode e deve ter economistas não petistas, diz o Guido Mantega. Em entrevista, Mercadante diz que o plano econômico de Lula é genérico por falta de dados do governo Bolsonaro, aqui já é dia 22. A cobrança não para. Não para. Se existe uma cobrança é porque existe uma insatisfação. Aliados de Lula não vêem necessidade de novos acenos na economia. Aí você vê, enquanto tá toda essa cobrança, quem tá cobrando o Bolsonaro? A turma da Globo. Por que Bolsonaro foge da economia? Mas Bolsonaro não tá fugindo, isso aqui foi dia 23. Bolsonaro inclusive até falou, né, da possível continuidade do Paulo Guedes. Campanhas de Lula e Bolsonaro ampliam tropas de economistas. Vejam quem são. Aí o Globo solta uma nota para falar que agora tem um Gabriel Galípolo. Uma nova aquisição, a gente mostrou dele ali há pouco, né, que saiu dias antes, e o Gabriel Galípolo já está no entorno aí da turma da esquerda desde 4 de abril. Ex-CEO de banco vira conselheiro econômico de Lula. Você vê que a imprensa, alguns setores simpáticos à candidatura de esquerda tentam emplacar algumas narrativas. Essa nota também, ó, Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indecisos de Lula. Mais uma vez o Gabriel Galípolo. E uma das notícias mais importantes do que diz respeito ao empresariado em relação à campanha da esquerda sai no bastidor, no dia 22, é sobre o Alckmin, e diz que o Alckmin ele vem tendo uma extrema dificuldade em lidar com os empresários. Uma resistência absurda, ou qualquer coisa que ele fala, o pessoal tem um argumento para não votar no Lula. Né? Ele tenta falar que não vai ser um governo de esquerda, mas, sabe, vai compor todos os partidos que estão apoiando, etc. Mas, sabe, assim, é como falar, termina, para ouvidos moucos. Não dá para olhar o segundo turno apenas por um evento. Olha tudo que está acontecendo. Empresa agrícola diz que diminuirá a produção se Lula vencer o segundo turno. Os clientes estão condicionando as compras se Bolsonaro ganhar. Empresas do agro ameaçam cortes se Lula vencer a eleição. Antes reunidos com Lula, mega empresários procuram Bolsonaro depois do primeiro turno. Isso aqui, inclusive, é por causa das pesquisas. Estavam desesperançosos. Depois que viram a força de Bolsonaro, pera aí, pô. Vamos botar um pé em cada canoa. E a turma ainda que apoia o Lula, você vê, ó, a resistência a José Gomes na Fiesp, dia 9. A Fiesp em chamas, dia 19.
brigas que envolvem o José Gomes, o SCAF. Dia 21, racha na Fiesp. Josué não quer conversa. Isso daqui é uma tentativa de remover o José Gomes. Estão classificando a gestão dele, à frente à Fiesp, como uma gestão muito ideológica, muito à esquerda. Então, olha as movimentações que envolvem um setor do eleitorado brasileiro. Essa turma aqui acaba influenciando. A boa notícia do... Aqui já era para estar na ala de Bolsonaro. Aqui já era para estar na ala de Bolsonaro. Enquanto a turma da esquerda fica marcada por uma cobrança, a imprensa noticiava a boa notícia dos frigoríficos para a campanha de Bolsonaro. Falava da redução do preço da carne, né? Vamos falar de gel empresariado. Mercado gostou do bolsonarismo mais forte que o antecipado. Conforme foram sendo as pesquisas, principalmente as estatais, começaram a se valorizar na bolsa. Valorizar por quê? Porque tem a percepção que o governo Bolsonaro é um governo que não vai interferir, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que é um governo que... onde as estatais voltaram a dar lucro, vamos falar assim. Valor da cesta básica cai 10% em 2 meses. Isso aqui não tem muito a ver com o empresariado, mas é uma notícia que envolve a questão econômica e que também pode impactar no segundo turno. Quando a gente fala assim, a inflação baixou isso, aquilo outro, beleza, pode ter um certo impacto. Mas quando a sociedade brasileira vai no supermercado, principalmente os mais pobres, onde Bolsonaro não tem um desempenho tão bom, né, onde tem mais dificuldade, a galera vê, a economia está dando uma melhora, os preços estão baixando, a sensação dá uma melhorada. Inclusive nas pesquisas mostraram isso ao longo das 4 semanas aí do segundo turno. Não dá para analisar o segundo turno apenas por um evento. Eu acho que até aqui, nesse momento, temos aqui 26 minutos, eu acho que a campanha de Bolsonaro vem mandando muito melhor. Vendas reais em supermercado tem alta de 7,23%. Esquece a porcentagem, isso aqui só é um indicativo que as pessoas estão comprando mais. Se as pessoas estão comprando mais, elas estão normalmente mais felizes. Projeto de continuidade é melhor que o de Lula, diz o presidente da FIEMG. Enquanto na Fiesp está tendo briga. Empresários pesos pesados fazem doações milionárias para Bolsonaro virar votos em Minas Gerais. Sócios da Localiza dão 3 milhões para Bolsonaro. Doações de pessoas físicas aos candidatos por data. Você olha ali dia 2, terminou o primeiro turno, as doações para Bolsonaro... sabe assim, começaram a aparecer, multiplicar. A reta virou uma seta para cima. Se isso é uma ladeirinha, virou uma seta para cima. A adesão de empresários à campanha de Bolsonaro tem doações e busca por bênção. Tudo que faltou no primeiro turno, as pessoas despertaram. Olha o empenho de um setor do eleitorado que tem força no segundo turno. E esse mesmo tipo de movimentação, a gente falou até antes aí, o apoio aí dessa turma, MBL, né, Nando Moura, essa turma toda. Reta final das eleições abala mercados. Isso daqui já foi nos últimos dias, após ter aquela confusão do Roberto Jefferson, você vê que o mercado já ficou preocupado, porque você pode impactar Bolsonaro. E aí algumas ações, principalmente das estatais, Banco do Brasil, Petrobras, voltaram a cair. A economia que é Bolsonaro. O segundo turno acho que deixou isso bem claro. Bem claro. E aí no segundo turno, a gente vem tendo algumas batalhas. Uma delas é uma batalha midiática. A rede social é importante? Ela influencia tanto? Não sei até que ponto a rede social influencia. Acho que a rede social é muito boa para impactar, né, no que a imprensa precisa falar. Que senão a imprensa fala o que quiser, né, e só tenta desgastar um candidato. A rede social também é muito boa para levar a informação. E aí as pessoas comuns, que, no meu ver, o tete-a-tete é um dos fatores, somente junto com a abstenção, mais importantes para definir quem vai levar o segundo turno, né, o cidadão comum. Então, a rede social é muito boa para levar informação. O cidadão comum, no tete-a-tete, tentar virar votos. Só que a batalha midiática, essa sim pode ter um impacto maior, porque ela, muitas vezes, ela consegue furar a bolha da internet, ela consegue chegar em outros locais. E essa batalha midiática, ainda que ela entre na rede social, ela consegue entrar em algumas redes que também furam um pouco mais a bolha, né? Os famosos recortes, TikTok, o próprio Facebook ainda tem, Instagram, etc. O próprio Twitter, mas em menor quantidade. E vamos falar sobre isso. Em termos de batalha midiática, nós tivemos debate, entrevistas, podcasts, etc. E eu acho que essa batalha midiática entre os dois candidatos começa para valer no debate da Bandeirantes. Debate da Bandeirantes. Eu acho que até aqui no vídeo dá para falar que Bolsonaro tá levando a melhor. Começando, né?
temos aqui dia 16, debate da Bandeirantes. Quem venceu por pontos foi o presidente Bolsonaro, diz o Josias. Lula domina o primeiro bloco, mas ficou meio acuado no fim do debate, com o tema corrupção, se perdeu na administração do tempo, a Vera Magalhães chorou, Lula se perdeu, a Helena Catarina Lula se perdeu, o Bolsonaro está se divertindo com o Lula torrando o tempo dele. Lula vai deixar o Bolsonaro falar mais no final, porque gasta o tempo dele, um erro, Miriam Leitão. A Lula gastando todo o seu tempo. Guilherme Amado, Bolsonaro agora vai atacar Lula por quase 6 minutos sem ouvir contra-ataque. Joana da Líbia, Lula está administrando muito mal o seu tempo. O Bernardo, Lula admitiu aliados que administrou mal o tempo no último bloco. Notícias da época, se vocês esqueceram. O Hugo Gadelha diz, Bolsonaro domina esse segundo confronto de 15 minutos, com o tema corrupção, Lula vai para a defensiva e demonstra nervosismo. A Vera Magalhães falava, Bolsonaro pergunta a Lula quem vai ser o seu ministro da Economia, o petista ri, ignora a pergunta e volta a falar das realizações de seu governo. Guilherme Amado, Lula tirou o debate da corrupção, onde ele estava sendo jantado por Bolsonaro e levou para a economia. E aí, nesse debate, a gente comentou na época que isso aqui é interessante porque a postura de ambos os candidatos também fala muito e pode alcançar um eleitor que às vezes fica muito preso na estética, não no conteúdo, né? Ele guarda a forma. Aquele eleitor que às vezes fica com raiva ou assim, fazendo cara feia para Bolsonaro porque Bolsonaro xinga. Foi um debate onde muitas pessoas comentaram sobre uma postura um pouco soberba, um pouco arrogante do Lula, que meio que estava se achando o grande campeão, que, sabe, é tudo dele, tudo dele. O Gustavo Zucchi, que escreve na coluna do Igor Gadelha, fala, Lula usa e abusa de sorrisos e risadas. Lembra Aécio contra Dilma em 2014, que sua postura cheia de sorrisos não pegou bem em parte do eleitorado. Pode parecer arrogância. E um próprio perfil Lula Livre, 13. Tinha notado isso também. E o Rafael, também um perfil mais à esquerda, eu idem. Por outro lado, foi Lula quem no peito e na lábia mudou o resultado daquela eleição. E aí várias pessoas também relataram. O próprio Gadelha também comenta, Lula provocou diversas vezes, mas Bolsonaro está conseguindo manter o controle nesses quase 40 minutos iniciais. Bolsonaro foi para esse debate numa postura realmente conciliadora, de paz, estadista. Foi lá para propor coisas, vender o seu peixe. A grande parte da imprensa apontou, Bolsonaro foi o grande vencedor. E o Gadelha de novo, Lula mais uma vez erra a não condenar os atos do ditador Daniel Ortega na Nicarágua. A Vera Magalhães a mesma coisa, Lula não condena a ditadura da Nicarágua, falando sobre o debate. Deu empate com a leve predominância do Bolsonaro. Thaís Oyama acredita que Bolsonaro teve vitória relativa. Análise. Encontro tem empate técnico, mas Bolsonaro encerra noite marcando gol no final. Na batalha midiática, Bolsonaro começa levando a melhor. Merval Pereira, Bolsonaro foca corrupção e se sai melhor no final do debate. E aí, sobre essa questão de furar bolha, ter um alcance maior, nem todo mundo assiste o debate. Na verdade, é uma parcela muito menor da população. Acaba sempre atingindo pessoas que não acompanham a política diariamente. Mas o mais importante, o Ecostegui dizia, cortes do debate favoráveis a Bolsonaro já dominando o TikTok. Mais uma vez, os bolsonaristas mostram capacidade de mobilização orgânica e inteligência estratégica. Esse debate, o grande vencedor foi Bolsonaro. O debate pode ter sido um evento que ajudou a influenciar alguns votos. Estou sempre aqui tentando trazer notícias e eventos que podem ajudar, né, de pouquinho em pouquinho e mudando alguns votos. Eu acho que esse debate contribuiu. Você vê que a coisa estava tão complicada. Aqui foram algumas tags que a turma da UOL colocou, né, para encontrar o debate. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro, Bolsonaro é um criminoso, né? Bolsonaro desiste do debate. Você vê toda a parcialidade da imprensa sendo demonstrada. O tempo foi passando em termos de batalha midiática. O Lula, com os artistas de sempre, todo mundo se meio que esperava, aquela turma lá do 342, Caetano Veloso, etc. E Bolsonaro, por outro lado, também foi demonstrando apoio. Trouxe aí vários sertanejos, pessoas famosas, o Leonardo, o Gustavo Lima, Henrique Juliano, várias pessoas nesse momento. Você vê aí, né? Foto aqui mais ampliada. Essa questão de batalha midiática. O Lula, no dia 18, né? Ele foi ao Flow. A esquerda celebrou como se não houvesse amanhã, porque ele conseguiu colocar 1 milhão de pessoas. Ele precisava desse número para tentar emplacar. E isso daqui acontece, e a gente vai ver lá na frente, no momento onde a campanha do Lula estava, assim, na pior. Sabe? Tava meio que jogando a toalha já. O clima de tristeza rondava, né, os arredores do petismo. Aí o Noblar, Lula pulveriza o recorde de Bolsonaro. O Felipe Neto falava que era histórico. Só que, passado aí 2 dias,
Tivemos o podcast de Bolsonaro no Inteligência Limitada, onde Bolsonaro superou o recorde. A turma da esquerda começa a chorar, começa a falar que tem robôs, que tem bots, que não pode ser orgânico. E aí o próprio canal Inteligência Limitada ainda coloca que o pico foi de 1.801.000 pessoas, 801.702 pessoas. Então, assim, foi algo absurdo que Bolsonaro fez. É absurdo, não tem o que fazer isso aqui. É absurdo. É absurdo. A batalha midiática continua. E aqui eu acho que ainda tem um impacto muito maior. Tivemos aí Era para ser um debate. O Lula não foi. Não sei qual motivo, né? Tinha outra agenda aí preferencial. Mas foi uma oportunidade de falar para a Veja, para o SBT, para o Estadão, para o Terra, para a CNN, para Eldorado também, né? Vários grupos ao mesmo tempo. O que acabou virando uma sabatina para Bolsonaro. E na época... Você vê aqui o Jornal da Paiva. Muito ruim o formato da sabatina. O jornalista faz a pergunta e não há espaço para rebater quando ele foge da pergunta ou mente. Mas era um debate. O Lula não foi porque ele não quis. Mirella, então a mesma coisa, ó. Uma entrevista com boas perguntas, mas sem réplicas. Aí Bolsonaro responde o que quer. Bolsonaro tentou furar bolha e mirou indecisos com bom mocismo em entrevista. O eleitor que já é de esquerda convicto, dificilmente ele vai mudar de voto, assim como o bolsonarista. E aí quando a gente tem esses eventos como o Roberto Jefferson, a gente fala mais lá na frente, esses eleitores, sabe, um vai atacar, outro vai defender, e quando for com a relação à esquerda, um vai atacar, outro vai defender, vai mudar de lado, mas essa turma não vai mudar de opinião. Neste segundo turno, a meu ver, na minha humilde opinião, o que é que vai decidir o segundo turno? Eleitores não convictos, aquele cara que votou sem muita convicção, os ainda indecisos, quem votou nulo, em branco, e as abstenções. O resultado dessas 5 coisas, né, quem essa turma resolver votar ou deixar de votar, é que vai influenciar no pleito. E aí, um elo que vai conectar esses 5 fatores é o tete-a-tete. Vai depender do engajamento das pessoas comuns tentar virar esses votos. E aí, quem vem de apoio a esse tete-a-tete são essas oportunidades de falar para a população. Isso aqui é um grande exemplo, essa sabatina. E Bolsonaro ele vai já mirando o eleitor de centro. A imprensa falou. Aqui foi só das matérias. Aqui outro, ó, nem parecia o Bolsonaro. Em nítido aceno aos eleitores de centro indecisos. Um tom moderado, chamando mulheres de senhora. Né? O pessoal, meu Deus. Uma das melhores matérias na época foi a da Veja. Bolsonaro aproveita o gol vazio para golear Lula na sabatina de Veja. Isso aqui foi dia 21, pô. 6 dias atrás. 6 dias atrás. Sabe o que o Lula vai fazer? Em vez de debater com o Bolsonaro, resolveu fazer uma live com o Janones. 87 mil pessoas. Que atrasa, tem queda de sinal e ainda problema no áudio. Na batalha midiática, não tem como falar que o Bolsonaro também não levou a melhor. Madalene Laxo. Lula faltou aos debates. É erro após o TSE retirar direito de resposta na TV. Bolsonaro ganhou o presente de Lula e soube usá-lo para furar a bolha. Isso aqui ainda é sobre o SBT. Depois da sabatina do SBT, Bolsonaro emplacou uma super live absurda. Sabe, assim, um negócio assustador, quantidade de gente. Teve até o Neymar, saiu no Jornal Nacional, repercussão no próprio Globo aí, como vocês estão vendo. Neymar declara apoio a ele. No Brasil do futebol, menino Ney, eu acho que tem um impacto. Ainda na batalha midiática, enquanto o Neymar ele declara apoio a Bolsonaro, você vê que o candidato da esquerda, o Lula, ele ficou insatisfeito com algumas coisas que envolviam o Neymar e ele fez uma fala que causou uma repercussão ruim, né? Ele falando sobre o Neymar, que falou que... Tá aí a fala, né? Você deve lembrar na época, não vou entrar no mérito dela, mas eu acho que pegou mal por quê? Porque a família do Neymar reagiu. Então imagina aí quem é fã do Neymar, e você fala, pô, cara, o cara tá falando isso daí do Neymar, você pode ter um impacto negativo. Neymar realmente é uma figura pública com amplo alcance. E aí, além da sabatina SBT, CNN, Estadão, etc., teve a sabatina da Record, segunda maior emissora de TV do país. Só online, mais de 500 mil. 500 mil de views só online, nos canais aqui da Record. Quantas pessoas não estavam assistindo, às vezes, juntas? Conta como um view, mas é uma casa, tem ali, às vezes, 3 pessoas, 4 pessoas assistindo. Não só a gente pode contar a audiência online, a audiência offline, né, das TVs.
Só que que a Kantar levantou na época, se falava em 15 regiões, a mais de 6 milhões de pessoas. Os dados estimam que foram 10 milhões de pessoas, desculpa, 10 milhões de pessoas a nível de TV. Onde mais uma vez Bolsonaro vai, fala na maior tranquilidade, fala pro indeciso, de uma forma assim, extremamente propositiva, onde quando terminou essa sabatina, as pessoas estavam relatando assim, cara, eu nunca vi Bolsonaro tão bem preparado, em uma entrevista tão boa quanto foi essa sabatina. E no dia que aconteceu isso, e eu acho que isso foi um evento midiático, eu não vou colocar como coisa de justiça nem nada, é a questão do Roberto Jefferson. Ainda de tarde, logo entre 40 da tarde, Bolsonaro já estava repudiando o que aconteceu com o Roberto Jefferson. Olha isso aqui, a gente tá hoje o quê? É quinta-feira. Alguém tá falando de Roberto Jefferson mais? Ninguém tá nem aí. É só a imprensa tentando jogar pra cima. Pô, não tá nem aí pra Roberto Jefferson. Muito menos o cidadão comum. Bolsonaro repudia em 40. Lá na Super Live, ele também repudia. Antes de começar a sabatina, ele grava mais um vídeo. E na sabatina, ele teve a oportunidade de também repreender o Roberto Jefferson. E aí o Chico Graziano, você vê como essa questão do Roberto Jefferson, o que Bolsonaro fez, quem a gente assim deveria olhar com um pouco mais de cautela é aquele eleitor indeciso, não convicto, abstenção, etc. O Chico Graziano, ele não é um apoiador de Bolsonaro, muito pelo contrário, sempre é um crítico, mas é um cara com um potencial de votar em Bolsonaro. Né? A opinião dele pode representar uma parcela aí do eleitorado. Ele diz, ó, a opinião de Roberto Jefferson criou uma baita confusão, né? Começaram defendendo, até Bolsonaro começa a chamar o cara de criminoso. Aí bagunçou tudo. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Está preso o criminoso Roberto Jefferson. Boa, Bolsonaro. Boa. Então, por mais que as pessoas podem ficar chateadas isso aqui, aquilo outro, foi difícil. O eleitorado que realmente pode se impactar com o Roberto Jefferson, cara, isso é maluquice, pô. Isso é maluquice. Bolsonaro não apoia isso. Não apoia isso. Bolsonaro repreende, né? Fala, cara, Roberto Jefferson entrou com uma queixa-crime contra mim no STM. O UOL noticiou, ele falou isso daí lá no Record. Aí, por que eu digo que é um caso midiático? Lula coloca a ação violenta de Roberto Jefferson na conta de Bolsonaro. E aí toda a mídia falou que o PT iria levar isso para a televisão. O pessoal ainda tenta propagar até fake news. Ó. O coordenador da campanha de Bolsonaro, né, atirou em agente da Polícia Federal. Completa fake news aí no colete da Folha de São Paulo. E aí, na hora mesmo que o bicho pega, porque a campanha de Lula decidiu não levar o caso de Roberto Jefferson para a TV. Porque nessa reta final, o eleitor indeciso, o cara que se absteve, o cara, sei lá, que não é convicto, ele tá preocupado, na maior parte do tempo, com pautas do Brasil real. Pautas econômicas, na maior parte do tempo. Cara, é Roberto Jefferson, no imaginário popular, sabe? Do eleitor mediano. Roberto Jefferson é o cara do mensalão. Não adianta tentar ligar em Bolsonaro, isso não vai. Foi um caso estritamente midiático, uma batalha de narrativa. Só isso. Ficou muito mais restrito às redações dos jornais e às redes sociais do que no debate público. E aí também tivemos a batalha nas redes sociais ao longo do segundo turno, que a imprensa disse que foi extremamente suja aí por causa de Bolsonaro, mas que eu discordo um pouco. E isso daqui, eu acho que vai fazer sentido um pouco lá na frente, quando a gente fala da batalha da justiça, porque eu acho que a coisa ficou tão absurda que a população meio que começa a se questionar. Eu acho que algumas dessas coisas até podem ter causado problemas para Bolsonaro. Aí você vê, ó. Quer dizer, só para terminar. Então, até aqui, podemos bater o martelo que Bolsonaro tá na frente ainda, em tema de campanha. Quem tá mandando melhor, está melhor, né? Vamos continuar. Segundo turno começa, Bolsonaro, né? Fake news que envolvia a maçonaria. Depois, a própria Folha de São Paulo noticiando perfis se passando por pessoas de direita. Ah, que conversa aí, pô. Se passando por pessoas de direita e ainda tentando se fazer de arrependidos. Em postagens, Janane chama Bolsonaro de anticristo e usa fake news. Isso aqui é dia 6. O PT distorceu o vídeo pra falar que Bolsonaro come gente. Esquerda supera bolsonaristas nas redes com vídeo sobre maçonaria e desinformação. Foi a tônica do segundo turno. TSE proíbe a campanha do Lula a ligar Bolsonaro, né? A comer gente. Que absurdo. Janones depois vem com aquela história maluca que o Fernando Collor ia ser ministro da Previdência. Ia congelar o Auxílio Brasil, ia congelar as aposentadorias. O Sampancha do Metro falou, cara, isso é fake news. Uma total fake news. Márcia Tibúrio, o Bolsonaro prometeu o Collor como ministro. Se ele for eleito, adeus às poupanças dos brasileiros. O Yoga dele falava, o PT que tanto reclamou de fake news nas eleições de 2018, agora propaga notícia falsa criada pelo deputado Janones, que Bolsonaro pretende indicar o Collor como ministro da Previdência. Depois tá lá, pega um recorte, distorce
tudo que Bolsonaro diz. O Pedro Burgos, que é professor, acho que é do INSPER, fala, cara, todo dia o Janones confessa que tá mentindo. Ninguém se importa. Thais Oyama. Lula cruzou a linha do ridículo ao dizer que Bolsonaro se puder come índio. O Josias. Lula rebaixa a própria campanha ao padrão de Bolsonaro a falar sobre canibalismo. PT gastou 30 mil para impulsionar esse tipo de conteúdo. Aí teve o caso do Nicolas. Pegaram aí um ator de filmes, né, para maiores, para falar que era o Nicolas. E a imprensa batendo palma. O Pedro Burgos volta, mas como estamos no Vale Tudo, né, ninguém vai se importar com o conteúdo que tá lá fazendo. Ah, como é o Nicolas, a imprensa tá aí batendo palma. Janones mais uma vez. Janonismo cultural usa fake news contra fake news para furar bolha progressista. Janonismo cultural não é baixar o nível de Janones após espalhar fake news. Tinha gente defendendo os Janones, defendendo fake news. Campanha de Lula cogita entregar Facebook a Janones para combater fake news. Olha qual foi a tônica do segundo turno. Lula entra com 18 ações no TSE contra fake news. O Nicolas, ele entra com a Patrícia Leles, conseguiu na justiça. Bolsonaro teve que desmentir, né? Estavam falando que ele estava atacando os católicos. Mais fake news contra Bolsonaro. Jorge Marques do Brasil 47, né? Abre aspas, quem fecha igreja não vai ser o Lula. Quem já está fechando a igreja é o fanatismo do bolsonarismo, que diz Otaviano Guedes. Estúdio Z, Globo News. Márcia Tiburi, se Bolsonaro for eleito, ele fechará as igrejas. E aí teve o caso do Pintou o Clima. Mas a turma foi lá embaixo. Ele fechará as igrejas e as universidades. O atual presidente falou sobre, né, as meninas. Márcia Tiburi. Coisa que ficou tão absurda que mandou apagar. A justiça mandou apagar, cara. Pera aí, pô. Pera aí. E enquanto manda apagar, enquanto era essa tônica, as ações da esquerda, Lula pede quebra de sigilo e bloqueio em redes sociais de 47 bolsonaristas. A imprensa diz que quem tá propagando fake news é a turma da direita. Ministro do TSE manda a campanha de Lula remover propaganda que associa Bolsonaro ao crime. Pelo amor de Deus. É falso que Bolsonaro não inaugurou nenhuma unidade de educação. O próprio asfalto tendo que desmentir. Pintou um clima, mesmo após proibição judicial, campanha de Lula volta a divulgar. De Felipe Neto a Janja, a estratégia de Lula para manter alta o Pintou em clima. Estavam lá estimulando a militância, mesmo após uma decisão judicial. Mas quem propaga fake news é a turma de Bolsonaro. Bolsonarismo põe Lula na defensiva e festeja a disputa no lamaçal, porque falam que fez o Lula fazer fake news também. Aí você vê como são as coisas. Lula admite eleição apertada e acusa Bolsonaro de usar robôs e máquina de mentiras. Né? Sendo que Lula teme virada e vai aumentar ataques ligando Bolsonaro a ditador que era um criminoso na TV. Tem a ver com Pintou o Clima. Inventaram também que Guedes ia reajustar o salário mínimo menor do que a inflação, a aposentadoria, a maior confusão. A coisa foi tão absurda, você vê, ó, é enganoso que Guedes anunciou redução em aposentadoria e outros benefícios. É enganoso. Aí vem a imprensa, Guilherme Amado. Baixar o salário mínimo é perverso, mas é a cara do governo Bolsonaro. Em live com Janones, Lula exagera, aumenta o salário mínimo. Exagerou. Ô, rapaz. É enganoso que Paulo Guedes tenha dito que a aposentadoria deixará de ser reajustada pela inflação a partir de 2023. Parece o Janones, né? Aquele cidadão com a cara distorcida. TSE manda excluir posts sobre salário mínimo das redes de Lula e aliados. E o Randolph continua mesmo assim. O Márcio França chegou a falar, o Tarcísio pensa em Roberto Jefferson para secretário de Segurança de São Paulo. Cariocas são bacanas. TSE suspende propaganda de Lula que associa Bolsonaro ao crime. Mais uma vez. E ainda no que diz respeito às redes sociais, teve lá a Bárbara Gância falando da Laurinha. Esse caso eu acho que impactou. Michele chora a dizer que a filha foi xingada em escola. A procuradora xingou a Michele. Então, assim, no que diz respeito à batalha nas redes, eu acho que foi uma batalha que quem jogou baixo pra valer foi a turma da esquerda. E nesse ponto aí eu acho difícil bater o martelo. Por quê? Enquanto eu vejo que essa notícia da Michele, da Laurinha, esse tipo de notícia chega na população e a turma fica assim, cara, que coisa pesada. Isso aí pode causar um aumento da rejeição da esquerda. Enquanto alguns tipos de conteúdo,
E quando a gente pensa, realmente tem muita gente no Brasil que acaba acreditando em qualquer coisa, né? Tem muita gente que às vezes não é escolarizada, acaba acreditando em qualquer ladainha. Quando você chega, pô, às vezes um cara aí, sei lá, uma pessoa de idade, fala, vai congelar a aposentadoria, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. São coisas que realmente impactam o pleito. Impactam o pleito. E a imprensa, assim, tratou numa boa. Fazia um fact-checking aqui e acolá, e isso daí pode ter impactado. Agora, quanto isso impacta a Bolsonaro, eu ainda acho que é pouco. Por quê? Porque a gente teve as pesquisas ao longo da disputa que foram mostrando algumas coisas e a gente chega lá. Em termos de batalha judicial, tivemos alguns eventos no que diz respeito à justiça que também podem ter impactado no pleito. A começar lá em Alagoas, o Paulo Dantas. Ele, a priori aí, né, teve as buscas e apreensões que miraram ele, mais uma galera. Ele foi afastado no primeiro momento. Você vê que a imprensa tenta abafar. Kennedy Alencar, ó, ação contra Dantas tem cunho eleitoral, parece interferência na Polícia Federal. Por que o Kennedy Alencar tá falando isso daí? É porque, sei lá, né? Eu acho que o Kennedy Alencar, ele odeia Bolsonaro. Ele odeia Bolsonaro. Na Folha de São Paulo dizia, ó, Renan Calheiros acusa a ministra do STJ de ser bolsonarista. Diz que a Polícia Federal já está pro Arthur Lira. Pelo amor de Deus. Ah, teve a Xuxa também, né? Divulgando coisa contra a Damares. E aí, veja só. Essa questão lá de Alagoas, ela tem um impacto principalmente no estado do Alagoas. Principalmente porque o Paulo Dantas, ele é o candidato contra Bolsonaro. Ele não é o candidato de Bolsonaro no estado. Então, os eleitores de Bolsonaro no estado, né, podem utilizar o caso para tentar converter mais votos, etc. Esse foi um evento que ocorreu que eu acho que traz mais ganhos para a campanha de Bolsonaro. Acho muito difícil falar o contrário. Você vê aqui, ó, o próprio UOL. Lula empurra a rachadinha alagoana para dentro da sua campanha presidencial. Não estou aqui para julgar o mérito do Paulo Dantas, bom, ruim, etc. Mas não dá para negar que isso daqui pode trazer impactos, principalmente em Alagoas. E aí não só Alagoas, lá, né, no Nordeste ali, Sergipe, tá ali do lado, fazendo fronteira, Pernambuco, falou, pô, tá rolando ali em Alagoas, né? Tá meio complicado, meio complicado, um pouquinho complicado. Teve outro fato que eu acho que também impacta, foi o caso do ator da Globo. Você deve lembrar do que ele fez. Ele foi solto no Dia das Crianças. Essa aqui é uma típica notícia que as pessoas comentam, que causa repercussão, que causa, inclusive, assim, repulsa. Imagina um pai, uma mãe de família vendo uma coisa dessa, cara, não... meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a típica notícia é que, normalmente, as pessoas da direita, né, que empolgam, falam, cara, é isso daqui que a direita é contra. Então pode causar uma espécie de comoção social. Um evento que ocorreu no nível da justiça. Teve a questão também com a Michelle, né? Vamos lá, foi, tirou na igreja que ela tava, evento com a Damares. É um tipo de notícia que também roda principalmente no eleitorado evangélico. PT vai à justiça contra a bandeira do Brasil em igreja evangélica. Isso aqui rodou bem. Rodou bem. Você acha que isso aqui não ajuda a aumentar a rejeição? A turma da esquerda? Quaquá e prefeito de Maricá são acusados de forçar servidores a votar em Lula. Isso aqui também teve uma repercussãozinha na época. Você vê, ó. PT cogita mesmo pedir que a Jovem Pan saia do ar. Vocês viram aí as ações que dizem respeito. Muitas pessoas falaram sobre censura. O Fefito na época noticiou, né? O que estava se passando na Jovem Pan. Foi um assunto aí que tomou, nossa, a discussão pública como um todo, de norte a sul do país. O lugar dele, ó, como jornalista, não poderia deixar de repudiar a censura do TSE. Além dessa questão, a gente volta na Jovem Pan, aqui ficou um pouco fora de ordem. Tiveram várias ações que, a cada nova ação, por mais que as pessoas fiquem chateadas, falam, pô, não posso demonstrar meu apoio a Bolsonaro, são coisas que eu acho que repercutem, às vezes, sabe, às vezes isso aqui realmente, eu não tô aqui pra entrar no mérito se a ação é certa ou errada, mas a forma como essa notícia é trabalhada, por ambos os lados aí, né, tanto a esquerda quanto a direita, isso pode impactar no voto. Teve o caso dos vinhos, né? O cara vendendo a adega e vinho a R$22. O Ministério Público Eleitoral pediu investigação. Ficou fora de ordem. Deixa eu ver aqui se eu... Aí teve o caso do desconto. 22%. Teve o caso da Ranger. 222.222,22 centavos. No dia 22 até as 2h22. Teve o Fusca envelopado.
Então, assim, foi uma série de ações que as pessoas foram comentando nas redes sociais. E isso daí, junto com a questão que envolve a censura, aí a gente volta, a própria fala do Marco Aurélio, né? Aconteceu uma coisa, não pôde passar na TV, não vou entrar no mérito, se é certo, se é errado. O Marco Aurélio Melo, ele comenta sobre isso. A Madalene Laxo diz, ó, o PT pode estar sacrificando a eleição de Lula ao pedir retirada de conteúdos. Essas coisas juntas causaram uma comoção grande. O próprio legislativo, não dos poderes, reagiu. Você vê, os deputados pedem derrubada da resolução, que amplia os poderes do TSE. A anatomia do escândalo de 48 milhões que envolveu o nome do PT na pandemia. Foi só notícia que saiu, né? Porque aqui tá meio que em ordem temporal essas notícias, não estão por tempo. Então, ordem temporal. Isso aqui envolve também, mais uma vez, o Paulo Dantas. Aí vem. Por que eu quis trazer essas notícias? Quando você olha elas em perspectiva, você faz em termos de questões qualitativas. Saiu uma matéria na época, no dia 22 de outubro, Malu Gaspar, na coluna da Malu Gaspar, ela, Rafael Moura, escreve essa matéria falando, né, que fizeram um levantamento sobre essa questão da censura, etc. Falando que as alas do PT estavam se dividindo, a ala acha que pode causar problema, outra ala acha que só fica preso na bolha bolsonarista. E aí teve uma empresa que foi contratada de consultoria, a AP Exata, fez um levantamento e que percebeu que perfis que são declaradamente isentos, né, não tem um lado, assim, alegadamente imparciais, eles consideram ruim o que aconteceu. Ruim o que aconteceu. Então, essa movimentação a nível judicial, não dá pra você chegar e falar, cara, bicho, as pessoas ficaram incomodadas. Ficaram incomodadas. As pesquisas qualitativas da campanha de Bolsonaro sobre de resposta do PT, e aí mostrando que teve efeito positivo para o presidente. As ações que estão sendo movidas contra, nessas derrotas que o Bolsonaro vinha tendo, isso causou ganhos para ele. Você vê que nos últimos dias também teve a questão da Augusto Nunes, foi afastado aí do Pingo nos Is. O Mário Sabino ficou indignado.